nome é Manuel Jorge e Silva Neto, sou subprocurador-geral do Trabalho, diretor-geral adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União, sou professor da Universidade Federal da Bahia e doutor e mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Iniciaremos o curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado. Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado. A primeira ideia que nós devemos desenvolver se relaciona ao Estado de Direito. Todavia, para falar em Estado de Direito, é absolutamente necessário falar sobre constitucionalismo. Falar sobre o fenômeno do constitucionalismo. O que significa o constitucionalismo? O constitucionalismo é o fenômeno através do qual se impõe limite ao poder. Então, a ideia de constitucionalismo é muito mais antiga do que a ideia propriamente dita de constituições escritas. As constituições escritas representam um fenômeno jurídico-político encontrado a partir, notadamente a partir das revoluções americanas, a independência americana e a Revolução Francesa, a independência americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. Porém, esses dois textos constitucionais, sumamente importantes para a construção da ideia de constitucionalismo, caracterizam uma espécie de constitucionalismo que é o constitucionalismo moderno, também chamado de constitucionalismo clássico ou ainda também constitucionalismo liberal. Porém, a ideia de constitucionalismo como técnica a serviço da contenção de um poder, qualquer que seja ele, essa ideia é muito mais antiga e nós podemos encontrar, por exemplo, uma ideia de constitucionalismo na lei dos Hebreus, quando, por exemplo, os hebreus utilizavam a lei religiosa para estabelecer uma limitação ao poder. Então é preciso, portanto, compreender que a ideia de constitucionalismo, em sua acepção mais genérica, não se confunde com constitucionalismo moderno, na medida em que o constitucionalismo moderno se traduz num momento específico da história do constitucionalismo na humanidade, se identificando, consequentemente, a independência americana e a Revolução Francesa de 1789. Mas é preciso, portanto, compreender que antes do advento, antes do aparecimento do constitucionalismo escrito,
houve na Europa, principalmente, um sistema político de dominação chamado de feudalismo. O feudalismo, que se revelou como um sistema amparado na vassalagem e na suzerania, representou o pilar político da Idade Média e da consolidação do poder político nesse período. Tratava-se de compreender que o poder político estava atrelado à figura do senhor feudal. E a importância do senhor feudal na Idade Média era tão grande que ele tinha o poder de ditar o direito à vida ou mesmo à morte dos seus vassalos. O suzerano, portanto, possuía o direito de determinar se um vassalo continuaria vivo ou se esse vassalo deveria ser morto diante da determinação do poder do suzerano. Um fenômeno muito interessante aconteceu e representou a unificação de alguns feudos. Dentre os feudos existentes na Europa medieval, destacavam-se alguns deles. E, a partir desse momento, os proprietários desses feudos, chamados senhores feudais, passaram a se impor relativamente a outros feudos e a outros senhores feudais. E esses senhores feudais mais poderosos passaram a ser chamados de reis, consolidando assim o denominado absolutismo monárquico na Europa. Esse absolutismo monárquico se caracterizava pela utilização ou pelo exercício do poder político do modo mais autocrático que se poderia imaginar. Inclusive até o patrimônio daqueles que residiam nessas localidades poderia ser confiscado pelo rei para dar cobro às taxas, aos tributos que eram verdadeiramente extorsivos naquela época e que eram cobrados pelos reis. O absolutismo monárquico, portanto, foi responsável pelo desencadeamento de grandes atrocidades, de grandes injustiças relativamente às pessoas que se encontravam submetidas ao jugo do monarca absolutista. E a partir de um determinado momento, diante da insustentabilidade desse estado de coisas, surgiu concomitantemente em 3 países dos mais importantes da Europa e, por que não dizer, do mundo, um movimento muito importante. Surgiu
na França, na Inglaterra e na Alemanha o denominado Iluminismo. O denominado Iluminismo. Iluminismo, também chamado Ilustração ou Século das Luzes, sustentava a predominância da razão para afastar o dogma, inclusive o dogma religioso, e sustentava também a liberdade que deveria ser perseguida em todos os domínios da vida humana, notadamente no domínio da política. Então, de modo evidente, o iluminismo se destacava porque se opunha fortemente ao absolutismo monárquico que predominava naquela época. E essas ideias iluministas foram responsáveis pelo desencadeamento de dois movimentos muitíssimo importantes já referidos aqui, que foram a independência americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, sustentava a necessidade de romper com o modelo do absolutismo monárquico para o propósito de conferir ao indivíduo a liberdade para atuar perante os órgãos do Estado, determinando assim o aparecimento dos direitos políticos. Mas observem que, para o propósito de consolidar o iluminismo, havia a necessidade de predominância dos ideais racionalistas. Dentre todos os pensadores que professavam a predominância da razão, eu gostaria de destacar o francês René Descartes. René Descartes foi um racionalista e teve o seu pensamento importância fundamental, inclusive para a conformação do ideal libertário no contexto da Constituição Francesa de 1791, que foi subsequente à Revolução Francesa de 1789. E, como resultado e consequência dessa predominância dos ideais racionalistas, notadamente na França, porque estamos falando da Revolução Francesa, surgiu um fenômeno muito interessante. Esse fenômeno foi a racionalização do poder. A racionalização do poder. O que significa a racionalização do poder? Significa a submissão ao direito de toda a vida coletiva. Vou repetir. A racionalização do poder significa a submissão ao direito
de toda a vida coletiva. Logo, tudo o que era construído pela natureza humana deveria se submeter aos ideais racionalistas. Não poderia, por exemplo, mais se admitir a justificação teocrática do poder político, tal como se advogava, tal como se sustentava durante o absolutismo monárquico, quando se dizia que o rei era a própria divindade residindo na terra. E por isso, a racionalização do poder sustentava algo distinto. Sustentava que tudo o que existia deveria se submeter aos ideais racionalistas. E, evidentemente, o direito passou a ocupar uma posição destacada para o propósito de limitar o arbítrio estatal. A ideia, portanto, de Estado de Direito é uma ideia que decorre dos ideais racionalistas, que decorre da racionalização do poder, e o Estado de Direito significa que o Estado deve, durante toda a sua vida, se submeter aos ditames do direito. E esse direito ao qual o Estado deve se submeter foi, a partir do constitucionalismo moderno, presente na Constituição Americana de 1787 e na Constituição Francesa de 1791, vamos encontrar o Estado de Direito materializado em duas constituições escritas. Logo, a ideia de Estado de Direito está presa à ideia de uma Constituição escrita, Constituição essa que limitava o poder do Estado e que também estabelecia os modos através dos quais se poderia assumir o poder político. Quando predominava o absolutismo monárquico, a assunção do poder político se dava através de gerações, numa mesma família. A partir das ideias iluministas que originaram a racionalização do poder na França e que se espalhou por todo o continente europeu, a ideia agora de assunção do poder político estava relacionada a uma liberdade política. Para assumir o poder político, havia necessidade de participação política na vida do Estado, surgindo assim, evidentemente, os direitos políticos. Logo, os direitos fundamentais de primeira geração são identificados aos direitos de liberdade e aos direitos políticos, aos direitos de propriedade e aos direitos que o cidadão possuía e ainda possui de eleger os seus representantes e também ser eleito como representante daqueles cidadãos. Então é necessário destacar que o Estado de Direito é um fenômeno extremamente importante para o constitucionalismo e para que os estados possam cumprir
o seu papel, a sua tarefa. Se não houver uma norma que limite o arbítrio do Estado e também uma norma que determine o modo através do qual o indivíduo possa assumir o poder político, nós não teremos um Estado. Porque o Estado pressupõe organização para o propósito de construção do bem comum, do respeito ao interesse coletivo. E isso, evidentemente, só se obtém através do predomínio, da prevalência, do enaltecimento do Estado de Direito. Eu gostaria também de registrar que essa ideia de Estado de Direito e essa ideia que é vinculada a Estado de Direito, que é a racionalização do poder, ela operou consequências importantes no constitucionalismo moderno. Assim, para que se pudesse dizer, e isso estava presente expressamente na Constituição, na Declaração Francesa de 1789, para que uma sociedade tivesse efetivamente uma Constituição, havia a necessidade dessa Constituição prever direitos e garantias individuais e a separação dos poderes. Então, a ideia de racionalização do poder, que se identifica ao Estado de Direito, por sua vez, somente estaria presente quando se observasse em uma Constituição a previsão dos direitos e garantias individuais e da separação dos poderes. É necessário destacar esse fenômeno da previsão de direitos e garantias individuais e da separação dos poderes, porque praticamente todas as constituições escritas no mundo possuem direitos e garantias fundamentais. Umas mais, outras menos, mas a verdade é que todas elas se caracterizam pela proteção de direitos fundamentais. E um outro tema, ainda correlato ao Estado de Direito, que nós devemos destacar, é a respeito da Constituição Brasileira de 1988. A nossa Constituição de 1988. A Constituição Brasileira, promulgada a 5 de outubro de 1988, ela possui um dispositivo no seu artigo 1º que refere que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Vou repetir. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. É importante fazer o destaque desse artigo 1º da Constituição de 1988, porque
trata-se de uma inovação do nosso texto constitucional. Porque nós transportamos um valor que se encontra na Constituição Portuguesa de 1976. A Constituição Portuguesa de 1976 faz referência ao Estado de Direito Democrático. O que, convenhamos, significa a mesma coisa que Estado Democrático de Direito, apenas com inversão de termos. E o que vem propriamente a ser Estado Democrático de Direito, que foi expressamente posto no artigo 1º da nossa Constituição? O constituinte originário, que é aquele responsável por construir o texto constitucional, um texto constitucional democrático, avançado, como é o texto constitucional brasileiro de 1988, o nosso constituinte originário, ele não julgou suficiente fazer referência apenas à cláusula do Rule of Law, que é a mesma cláusula do Estado de Direito. Aqui, Rule of Law, uma expressão inglesa. O constituinte originário, portanto, não considerou suficiente a referência apenas ao termo Estado de Direito e resolveu, com fundamento e inspiração na Constituição Portuguesa de 1976, mencionar Estado Democrático de Direito. Nós podemos extrair algumas consequências muito importantes dessa locução, dessa determinação constitucional a respeito de Estado Democrático de Direito. E a primeira delas é que, ao estabelecer que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito, o constituinte originário quer dizer que o poder político no Brasil deverá ser alcançado através dos instrumentos postos pela Constituição a fim de que haja a assunção do poder político. Não se poderá, portanto, no Brasil, admitir a assunção do poder político por grupos, por famílias, por dinastias, sem que haja a submissão ao processo democrático de escolha através do sistema que a Constituição de 1988 estabelece como condição inarredável, que é o processo eleitoral. Então, quando se cogita de Estado democrático de direito, está a Constituição dizendo que o poder político, para ser alcançado, precisa se submeter aos ditames e ao processo previsto dentro da Constituição. Não é admissível qualquer tentativa de golpe de Estado por quem quer que seja, sob pena de infringir gravemente o mandamento constitucional inerente ao Estado democrático de direito. E dentro desse contexto de admitir que a cláusula do Estado de Direito e, no Brasil, do Estado Democrático de Direito precisa ser prestigiada, há a necessidade
de o Estado atingir as suas finalidades. Contudo, a fim de que o Estado atinja as suas finalidades, é necessário promover a divisão das funções do Estado. Isso, evidentemente, não é novidade na história da civilização humana. Nós vamos encontrar uma tentativa teórica de divisão das funções do Estado com o filósofo heleno Aristóteles. Aristóteles classificou as divisões estatais em 3 categorias distintas: deliberações sobre assuntos de interesse geral, organização de cargos e magistraturas e decisões judiciais. Repetindo, Aristóteles, que tem uma importância fundamental para a teoria da divisão das funções do Estado, estabeleceu 3 funções cometidas ao Estado na antiguidade: deliberação sobre assuntos de interesse geral, organização de cargos e magistraturas e decisões judiciais. Ora, o que é que nós presenciamos diante dessas 3 funções destacadas há mais de 2000 anos por Aristóteles? Ou há mais de 1000 anos por Aristóteles? O que é que nós observamos? Observamos que elas se encaixam perfeitamente com as modernas acepções da divisão das funções do Estado. Por exemplo, deliberações sobre assuntos de interesse geral. Isso se identifica claramente a função legislativa. Organização de cargos e magistraturas. Isso se identifica a função executiva. E, finalmente, decisões judiciais, que, evidentemente, se identifica a função judicial. Então, é necessário compreender que a divisão das funções do Estado foi pensada antes da Idade Moderna, antes da racionalização do poder, antes da concepção da ideia de Estado de Direito. Porém, é necessário relembrar também a importância fundamental que teve o Barão de Montesquieu, Charles de Secondat, também conhecido como o Barão de Montesquieu. Montesquieu escreveu O Espírito das Leis e, nesse escrito, ele defendeu algo diferente do que houvera defendido na antiguidade o filósofo Aristóteles. O que defendeu Montesquieu? Montesquieu simplesmente sustentou que a divisão funcional deveria corresponder uma divisão orgânica. Isto é, funções distintas desempenhadas por órgãos distintos. Função executiva desempenhada por um poder executivo. Função legislativa desempenhada por um poder legislativo. E função judicial desempenhada por um poder judiciário. Esse foi o grande mérito da teoria
de Montesquieu, na medida em que estabeleceu órgãos distintos para o exercício de funções distintas. E na medida em que o Estado fosse organizado através de órgãos distintos, haveria, por assim dizer, o controle de um órgão sobre outro, impedindo assim o predomínio do arbítrio com o agigantamento de uma função estatal em detrimento de outra função estatal. Isso também foi objeto de preocupação pelos pais fundadores, os denominados Faith Fathers, na Constituição norte-americana de 1787, quando foi criado o sistema de checks and balances. Esse sistema de checks and balances significa o quê? O sistema de freios e contrapesos, na medida em que o poder será responsável pela contenção do próprio poder. Mecanismos existentes na Constituição vão proporcionar a contenção recíproca entre os diversos poderes do Estado. É evidente, e aqui, dentro de um curso de direito constitucional que pretende estudar democracia, Estado de Direito e golpe de Estado, é evidente que nós precisamos nos servir também dos subsídios da teoria do Estado e da ciência política. E os subsídios da teoria do Estado e da ciência política revelam que o poder é sempre uno e inscindível, indivisível. O poder não se divide. O que são divididas são as funções do Estado a fim de que ele, Estado, possa cumprir as suas finalidades que estão presentes na Constituição Federal. Então é necessário destacar que os poderes, tal como se encontram referidos na Constituição de 1988, a ideia de divisão dos poderes atende mais a uma nomenclatura que reverencia uma tradição no direito constitucional brasileiro. Porque, tecnicamente, de acordo com a teoria política, de acordo com a teoria do Estado, de acordo com a ciência política, não se pode corretamente aludir à divisão de poder, porque o poder é um fenômeno uno, indivisível e, portanto, repetindo, divide-se, sim, a função do Estado para que ele possa atingir as suas finalidades mais importantes e primaciais. E é dentro desse contexto de estudo das funções do Estado que nós iniciamos com o estudo da função legislativa, acompanhando aqui a Constituição Federal, que inicia com o estudo do poder legislativo. E o poder legislativo brasileiro é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O poder legislativo brasileiro é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Diante da redação do artigo 44 e também do artigo 46 da Constituição Federal, nós podemos chegar à conclusão que
A Constituição de 1988 adotou o denominado bicameralismo federativo. A Constituição de 1988 adotou o denominado bicameralismo federativo. O bicameralismo é um fenômeno no qual o parlamento é dividido em duas câmaras. Então, o bicameralismo é o fenômeno que, por razões políticas, históricas, culturais, o parlamento se encontra dividido em duas câmaras. No Brasil, chama-se bicameralismo federativo porque nós temos uma das porções do Congresso Nacional que representa o povo brasileiro, que é a Câmara dos Deputados. Ao passo que o Senado Federal, representa os estados. E assim está no artigo 46, e podemos ler o artigo 46 todos juntos, segundo o qual o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. O princípio majoritário significa que vencerá a eleição aquele candidato que obtiver o maior número de votos. É essa a ideia que circunda o princípio majoritário. Continuando a falar de poder legislativo brasileiro, nós precisamos de distinguir dois fenômenos, dois institutos que são muito distintos. Dois institutos que são muito distintos. Que institutos são esses? É a legislatura que é diferente da sessão legislativa. Essas são ideias fundamentais para compreender o funcionamento do Congresso Nacional. O que é legislatura? São expressões que nós comumente ouvimos, mas muito pouco a respeito delas sabemos. O que é legislatura? Legislatura corresponde ao período de 4 anos do mandato parlamentar. Legislatura corresponde ao período de 4 anos do mandato parlamentar. Diferente de sessão legislativa. O que é sessão legislativa? É o período dentro do ano em que há o funcionamento ordinário, regular do Congresso Nacional. E qual é o período no ano em que há esse funcionamento regular, ordinário, normal do Congresso Nacional? É o período que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, diferentemente do ano fiscal, que começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro, o ano legislativo, que se confunde com a sessão legislativa,
A sessão legislativa ordinária compreende o período que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Esse período corresponde ao que se chama no direito constitucional de sessão legislativa ordinária, que, como vimos, não se confunde com legislatura. Logo, a legislatura é o período de 4 anos. Alguém poderia perguntar, e no caso de senadores, cujo mandato é de 8 anos, nesses casos, evidentemente, todo senador que cumprir integralmente o seu mandato atuará em 2 legislaturas. Os senadores que cumprirem integralmente seus mandatos atuarão em 2 legislaturas, porque a legislatura é o período de 4 anos de um mandato parlamentar e se identifica, portanto, ao mandato de um deputado, federal. Outra ideia que nós também não podemos deixar de registrar são as ideias inerentes ou os institutos ou as previsões constitucionais relativas à sessão conjunta e à sessão unicameral. Embora esses termos sejam parecidos, eles revelam 2 situações distintas para o Congresso Nacional. Na sessão conjunta, os deputados e senadores se reúnem no mesmo local, entretanto, os votos são tomados separadamente. Os votos da Câmara dos Deputados e os votos do Senado Federal são tomados separadamente. Enquanto, na sessão unicameral, eles se reúnem, estão juntos e os votos são tomados também conjuntamente. Então, na sessão unicameral, cujo único exemplo é aquele previsto no artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias relativas à forma e sistema de governo, e não há outra hipótese existente no sistema constitucional brasileiro para a sessão unicameral. Somente aquela do artigo 3º, que foi realizada essa sessão unicameral em outubro de 1993, 5 anos após a promulgação da Constituição de 1988. Enquanto a sessão conjunta continua operando os seus efeitos e está prevista no parágrafo 3º para, além de outros casos que estão previstos na Constituição, a Constituição refere que a Câmara dos Deputados e o Senado se reunirão em sessão conjunta para, por exemplo, inaugurar a sessão legislativa, elaborar o regimento comum, receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República e conhecer do veto e sobre ele deliberar. Então é necessário registrar essa importância da sessão conjunta e da sessão unicameral para considerarmos a importância para o funcionamento do Congresso Nacional
brasileiro. Até o próximo módulo, até a próxima aula.